Que a paz de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faça presente na sua vida. Eu sou o irmão Josué Miranda, da Obra de Deus, e nesse vídeo, conforme está na capa desse vídeo, que traz a seguinte mensagem: Jesus ainda não subiu. Tem uma plaquinha escrita em nome do Senhor Jesus, onde essa placa é usada aí por várias denominações religiosas, né? Vocês vão aí, podem perceber nos cultos online. Preste muita atenção nessa placa, tá? Que ela tem tudo a ver com aquela frase, né, da pregação de uma palavra de um determinado ancião, de uma determinada religião aí, denominação evangélica, religiosa, dizendo que Jesus ainda não subiu. Do outro lado tem uma placazinha, né, uma foto dizendo o que diz a Bíblia. Exatamente o que nós vamos desvendar hoje sobre isso. Embaixo, uma frase dizendo: o peixe morre pela boca. Esse é um grande ditado popular e é uma grande verdade, e vamos provar para todos, trazer essa informação nesse vídeo, dizendo realmente é realmente isso que eles pregaram. Eles são realmente isso, e eles pregaram verdadeiramente a grande verdade das religiões. Então, o Jesus das religiões ainda não subiu. Esse nome, em nome do Senhor Jesus, não é o Jesus verdadeiro, é o Jesus das religiões. Por quê? Aonde está isso na Bíblia? Vou provar para todos. Fiquem comigo. Vou provar aonde está dentro da palavra de Deus, aonde está na Bíblia a grande diferença. Então eles pregaram a grande verdade. Exatamente isso daí. O Jesus das religiões ainda não subiu. Agora, por que essas igrejas ainda ficam naquele sistema de doutrina severo? Por quê? Porque o homem, o que o homem quer? Ele quer ganhar status. Então eles criam as instituições criam CNPJ, criam um estatuto, e nesse estatuto eles colocam regra e padrões. Então as pessoas que fugirem daquele estatuto e fugirem daquele padrão é excluído da igreja. Como assim eles fazem? Então, para eles hoje o que importa é o interesse financeiro, né? As igrejas, eles só pensam em construir templos, né, arrecadar dízimos e coletas e etc, né? Sei lá o que eles fazem. Ajudar o povo não ajuda. Nós temos aí grande polêmica, né? Os próprios fiéis dessas denominações religiosas, né, passando necessidade, e eles no conforto de suas residências, das suas mansões, né, não se importa nem com os coitados membros que estão passando necessidade agora em vários países do mundo afora aí, devido à pandemia. Por quê? Esses homens são cães devoradores. Eles querem te enganar com pregações e doutrinas que não condizem com a palavra de Deus, certo? Então eles põem aquela ideia de que você precisa estar debaixo de um CNPJ, você tem que fazer parte de uma denominação, se você não fizer, você não alcança a salvação. E eles atrelam essas denominações com a graça de Deus, dizendo: olha, a minha igreja é a graça de Deus, graça maravilhosa, graça não sei o que, graça poderosa, certo? Entendeu? Então eles colocam essa analogia de graça de Deus com o templo religioso, a fim de quê? De prender as pessoas, dizendo que aquele templo onde a igreja que o membro vai é diferenciada. A minha igreja é a igreja que tem a graça, a igreja da graça de Deus, tem a graça de Deus, certo? Mas vamos provar também que é o seguinte: a graça de Deus, ela se chama Jesus Cristo. Então a graça de Deus não é nenhum templo religioso, nenhuma denominação religiosa. Então esses homens querem, o que eles querem? Status, eles querem poder, eles querem reinar sobre a vida das pessoas, dizer o que elas podem e o que elas não podem fazer, entendeu? E aí, quando um membro foge do padrão, ele é excluído daquela denominação, eles jogam para fora. E aí, dentro dessa igreja principal, existem as outras dissidentes, que é a mesma coisa, são cópia, né? Eles não têm vida própria, como uma árvore que cresce na sombra da outra, tá? Eles não conseguem desenvolver um trabalho diferenciado, eles têm que seguir as mesmas liturgias, segue o mesmo sistema, certo? Por quê? Porque a intenção deles é de pegar aquelas pessoas que eram alienadas daquele templo principal, que saíram, mas que não se libertou em Deus, não se libertou do Espírito Santo, ainda continua preso. É como um pássaro
que está preso muitos anos dentro da gaiola, e quando você pega esse pássaro e abre a gaiola e solta, o mundo para ele ali parece ser muito grande. Então é a vez mesmo que ele voa, mas ele vai sentir falta da gaiola e acaba voltando de novo para a gaiola. Isso que acontece dos membros, quando sai da igreja principal, ele vai voltar com uma descendente. Por quê? Porque ele não se libertou completamente em Cristo. Quando a pessoa se liberta, ele vai seguir o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, aos princípios, de volta aos originais, seguir o que o Senhor Jesus Cristo falava, e de pregar o evangelho, e de anunciar o evangelho, e disse que o Senhor Jesus falava: segue-me, segue-me. Então, para alcançar a salvação, para alcançar o céu, precisamos somente seguir Jesus Cristo. Nós não precisamos estar atrelado debaixo de templos e denominações religiosas, fazer parte de conselhos de homem, onde eles vão se vangloriar, se inchar, como os determinados anciões dizem: eu tenho tantas igrejas, eu tenho tantos irmãos, tantos anciões sobre o meu domínio. Então o homem inchando, crescendo, querendo ser, colocando-se no lugar de Deus. Então você não precisa nada disso. Então nós da obra de Deus ensinamos e incentivamos a você, meu irmão e minha irmã, que você pode ser livre em Jesus Cristo. Você pode servir a Deus sem fazer parte de denominações e estar embaixo de doutrinas humanas, certo? Amém? Bom, então vamos para a palavra, o que diz a Bíblia. Vamos lá? Então vamos ver aqui, ó. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Vou fazer a leitura aqui para todos, acompanhem comigo. Então, quando ele diz que Jesus ainda não subiu, ele está verdadeiramente correto. Está correto. Essas igrejas que seguem em nome do Senhor Jesus, eles estão realmente corretos, estão realmente seguindo Jesus da religião. Não é o Cristo verdadeiro. Por que não é? Porque eu vou provar aqui dentro da palavra de Deus. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, entre parênteses, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, qual é o verdadeiro Deus? Qual é o verdadeiro Filho de Deus? Jesus Cristo, Rei da Glória. Então, isso é a chave principal, é o ponto-chave que eu estou trazendo nesse vídeo para todos que acompanharem e assistirem esse vídeo. Então, as igrejas que pregam em nome de Senhor Jesus, é o Jesus das religiões, não é o Jesus, o verdadeiro Deus. Amém? Então o verdadeiro Deus se chama Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença. Então essa é a diferença. Então eles estão verdadeiramente certos. Eles estão certos quando dizendo que Jesus não subiu, porque não subiu realmente. O Jesus da religião não subiu. Quem subiu foi o verdadeiro Deus, o verdadeiro Filho de Deus, que chama Senhor Jesus Cristo. Esse ressuscitou e foi para a glória, está sentado à direita de Deus e voltará para buscar a sua igreja. Então, bem-aventurado é você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, que está em Cristo Jesus, que segue o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, não o Jesus ou outros senhores, porque existem outros deuses e outros senhores, como existe aí Senhor Jesus. Então, o verdadeiro Deus se chama Senhor Jesus Cristo. Amém? Então está aí o ponto-chave. Essas igrejas que pregam, estão lá em nome do Senhor Jesus, elas seguem o Deus das religiões. Essa mensagem eu gostaria de deixar. Essa é a grande diferença da obra de Deus. Nós pregamos e seguimos o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Jesus é um nome humano que, quando o anjo concebeu a Maria e apareceu para José, se apresentou a José, diz: olha, Maria dará à luz a um menino e colocará o nome de Jesus. Jesus é um nome humano e Cristo é a natureza divina. Então Jesus, por isso que é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus tem a natureza humana e a natureza divina, que é Cristo. Jesus é a natureza humana, Cristo a natureza divina. Então o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor se chama Senhor Jesus Cristo. Amém? Então
podemos dizer assim que essas religiões, essas doutrinas, eles seguem o homem, o Deus de natureza humana, e não segue o Deus de natureza divina, que é o Deus misericordioso, o Deus que tem compaixão, o Deus que ama, o Deus que acolhe, o Deus que não exclui as pessoas, o Deus que não faz acepção de pessoas, como essas doutrinas fazem. Eles fazem acepção, fazem pouco caso, né? As pessoas só é interessante quando está no seu padrão e quando lá está pagando o dízimo, pagando as coletas. A partir do momento que você foge do padrão, é colocado o peso da condenação. Você é crucificado. E eu já fiz outros vídeos dizendo que essas denominações, eu sinceramente digo para vocês, para todos, que quando o ladrão da cruz estava ali junto com o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, e o que o ladrão disse? Senhor, lembra-se de mim quando estiver no paraíso. Ele disse, né? O que o Senhor disse? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Certo? Então aquele ladrão foi perdoado e foi salvo. Se fosse essas doutrinas religiosas, eles não perdoariam o ladrão da cruz. Então está aí a grande diferença entre o Jesus das religiões e o verdadeiro Jesus, que se chama Jesus Cristo. Então, se lá onde você congrega, nas igrejas que você vai, está escrito Senhor Jesus, é o Jesus das religiões, é exatamente isso que eles pregaram. Ele ainda não subiu. Amém? Mas o verdadeiro Deus, que chama Jesus Cristo, esse subiu e está sentado à destra de Deus. Amém? Gostou desse vídeo? Então peço que compartilhe, se inscreva no nosso canal, Obra de Deus, está aqui o link embaixo, Obra de Deus. Deus te abençoe, tenham todos uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo.